Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Câncer e é uma leitura geral, então tu pega daqui aquilo que fizer sentido, aquilo que ressoa com a tua história, com o teu momento, o que não fizer sentido, não tem problema, vai servir em outro momento. Essas leituras, elas são atemporais, tá? Então elas são válidas para quando tu chegar aqui nesse vídeo. Assista os outros signos fortes do teu mapa, porque pode ser que as mensagens elas estejam cruzadas, sejam complementares a essa aqui. Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem outros posicionamentos no mapa além do Sol em Câncer. Então pode ser ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, qualquer posicionamento forte no teu mapa em Câncer. Pode ser que essa leitura seja para ti, os papéis podem estar invertidos, enfim, vocês já sabem. Não esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, porque mesmo que não sirva para ti, serve para uma outra pessoa, e dessa forma a gente possibilita para que a mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la nesse momento. Certo? Então tá. Na descrição do vídeo tem o meu contato de WhatsApp. Então, se tu precisar de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa. Tá bem? Vamos lá então. Vamos ver o que é que vocês precisam saber, quais são as mensagens, quais são os direcionamentos para os próximos dias. Câncer, energia que vai reger. 3 de bastos. Rainha de copas. Aqui tem alguma coisa que acontece que te traz uma certa... Não é uma certa, né? Aqui tem uma animação. Como se fosse alguma coisa que te deixasse... que retomasse o ânimo, a coragem. Eu não sei aqui se tu toma algumas decisões, seguir em frente ou aceitar alguma coisa. Não sei que tipo de coisa aqui, mas eu te vejo muito num caminho que te agrada o emocional. Fazer isso porque é isso que eu quero fazer, isso me agrada, isso me traz satisfação. Vamos ver o que mais. O que mais? 3 de espadas. Tem uma situação aqui que é muito alguém que está entre duas situações. Ao mesmo tempo que aconteceu alguma coisa que te desmotivou, que te decepcionou, também tem um outro lado que tu pensa, bom, mesmo que isso tenha me decepcionado, a partir dessa situação eu consegui ter uma visão diferente de determinadas coisas na minha vida. Mesmo que não tenha conseguido viver isso que eu queria, realizar isso, conquistar isso, ainda assim, mesmo que algo não tenha permanecido e tenha causado essa sensação aqui de, não é um desencontro, é uma decepção, uma coisa que queria que acontecesse, mas que de repente, poxa, tinha tudo para dar certo, mas no fim não rolou, sabe? Então isso causa essa sensação de frustração, de decepção. Para alguns tem até uma coisa meio que de uma traição. Dei tudo de mim ali na situação, né? Tava disponível e tudo mais, mas de repente não tava sendo recíproco. Por conta de alguma coisa que aconteceu, todo o resto desmoronou. Talvez muita expectativa, talvez não era nem isso, não se trata de criar expectativas em cima de algo que não ia acontecer, mas alguma coisa ali desajustou, desalinhou. Muito aqui me parece aquela coisa, começa com entusiasmo, né? Então tu coloca ali, tem uma vibração, tem algumas coisas que tu tá fazendo na tua vida que elevam a tua vibração, a tua energia, e de repente tu percebe que isso te conectou a uma situação. Te conectou a uma situação
que te trouxe esse ânimo, essa coragem, essa coisa que isso é muito legal, muito animador, muito feliz, não esperava encontrar isso na minha vida agora, mas mesmo assim é muito legal e tudo mais. Só que, talvez esse encontrar essa situação aqui, que te elevou, que te mostrou outras possibilidades, que abriu espaço aqui na tua vida para tu enxergar outras coisas, também te fez ir de encontro as situações dentro de ti que talvez não estivessem prontas para viver isso. Então, assim, muito aquela coisa de que tu tá ali muito feliz realizando alguma coisa, mas tu volta para antigas tendências. Então, assim, a cura ainda estava em processo aqui, ainda estava acontecendo, ainda precisariam acontecer coisas aqui, mais ajustes, mais situações aqui que de mais clareza e mais entendimento. Então, de repente, aquilo que era entusiasmo, alegria e nananã, não sei o que, se tornou uma frustração, uma decepção, porque, poxa, por que que isso aconteceu? Por que que essa pessoa se afastou? Por que que essa história não deu em nada? O que é isso aqui que a Câncer tá vivendo? A rainha de... A rainha nada, o 9 de pentáculos. E aqui o 10 de bastos. Sabe que aqui é muito alguém que começou a não conseguir lidar com alguma coisa. É meio que assim, é alguma coisa muito boa, é uma realização. É muito engraçada essa energia, porque é muito controversa. Ao mesmo tempo, porque aqui já fala isso. Essa rainha de copas, ela tá com 3 de cada lado. Um 3 que me fala de alegria, de satisfação, de completude, de entusiasmo, de nossa, tô muito feliz, tô conquistando aquilo que eu queria, tô conversando, tô me relacionando com uma pessoa muito legal, tô nesse projeto muito legal, só que de repente, pá! Quebra tudo, rompe tudo, aquilo que era já não é mais, estava tudo tão estável e de repente deixou de ser. Então, assim, é muito uma situação onde eu te vejo com um contentamento muito grande, uma satisfação, uma realização, um orgulho de si mesmo por estar conquistando algumas coisas, um senso de não preciso de ninguém porque conquistei. Não é aquele orgulho, não é do lado, não é negativamente falando, mas é aquela situação assim, batalhei tanto, conquistei algumas coisas, então eu sinto orgulho de mim mesmo, da minha trajetória, da minha jornada, do meu trabalho, mas de repente isso acaba se tornando uma coisa que assusta um pouco. Nunca tive toda essa responsabilidade nas mãos, nunca vivi uma relação assim. Não sei que tipo de coisas que aconteceu aqui que te trouxe esse senso de peso. De não sei se eu consigo lidar com isso. Não sei se eu consigo viver uma relação assim legal, onde tipo assim, onde eu sei que a pessoa tá gostando tanto de mim, eu também tô gostando tanto dela, e como é que eu faço pra lidar com isso? Eu não sei se aqui foi tu que meteu os pés pelas mãos e aconteceu alguma coisa, vamos entender isso aqui. Vamos clarificar essa energia. Do que estamos falando aqui pra Câncer? Porque aqui tem muito uma coisa de tava tudo muito bem e de repente deixou de estar. Do que estamos falando? Tava tudo muito certo e de repente deu tudo errado. Ó, e aqui tem o 3 de paus, de novo me comprovando isso. Tava tudo muito certo, tava tudo acontecendo muito de um jeito muito legal, mas de repente deu tudo errado. Ó. Só que aqui eu vi a lua que me remeteu um pouco a essa coisa da ilusão. Mas a ilusão, ela tá muito mais relacionada àquilo que tu pensou ou que tu tá pensando nesse momento sobre essa situação. A ilusão aqui não se relaciona à história em si, não está relacionada à história em si, porque aqui eles me falam que diante de algo que tinha um potencial de ser uma coisa que tu sempre quis, mas que tu nunca viveu, ou que às vezes tu nem sabia que tu queria tanto viver isso. Porque aqui tem algo que tinha tudo pra realmente dar certo. Tinha tudo pra realmente ser uma coisa boa, pra ser algo próspero na tua vida. Mas de repente, uma insatisfação emocional, uma incerteza, uma instabilidade emocional fez com que alguém botasse os pés pelas mãos e botasse as coisas a perder. É muito aquela coisa da insegurança, que aí no momento ali decisivo, dentro de um diálogo, dentro de uma situação, tu acaba dizendo coisas que tu não quer,
que estavam lá no teu subconsciente, mas que naquela hora ali, no momento, saiu sem querer e aí foi por água abaixo as coisas. O que mais que Câncer precisa saber sobre isso? O Imperador. Mais uma, clarifica o Imperador. O Cavaleiro de Espadas. Agora, aqui pode ser que vocês estivessem lidando com uma pessoa, além de tudo, além dessa insegurança, dessa instabilidade emocional, talvez que tu demonstrou ali em determinado momento, também vejo que tu podia estar lidando com uma pessoa bastante controladora. Então, assim, é uma pessoa, tem esse controle e essa situação de controle, essa energia de controle, ela vem muito acompanhada da cautela. Então, assim, a pessoa que quer ter controle das coisas, ela também é muito cautelosa. Ela não fala muito sobre si, ou ela não abre muito espaço ali para que as coisas aconteçam. Tipo assim, saiu do controle, então entrou em conflito. Não saiu como eu esperava, entrou-se aqui, aconteceu aqui então um conflito. Agora, essa energia aqui também me fala, me permite pensar aqui que também não é uma pessoa que desistiria fácil das coisas, né? Eu vejo essa energia aqui também de Imperador como alguém bastante insistente em alguma coisa, persistente até. O que mais? O que estamos falando aqui para Câncer, por favor? A temperança, não. A Imperatriz. Tá vendo que aqui, olha, o Imperador e a Imperatriz e essa energia de Cavaleiro de Espadas aqui no meio. Aqui a gente tem duas forças que elas são opostas, complementares. São duas energias aqui, a gente tem um casal, mas não é qualquer casal. É uma energia de força, é uma energia de duas pessoas com uma personalidade muito forte. Então, da mesma forma que tu te viu aqui diante de uma coisa que tu ficou insegura, que te veio essa instabilidade emocional, que tu não soube como lidar, talvez tu tenha recuado e entrou aqui. Não vejo coisa de recuar, mas vejo muito essa coisa de essa situação aqui, Cavaleiro de Espadas, como um conflito, uma guerra, uma batalha. E aí se iniciou uma batalha. Independente dos motivos de cada um, os dois entraram numa batalha ali, meio que cada um pelo seu motivo, mas uma batalha que assim, tá difícil abrir mão. Porque são duas energias de muita força. E aí? E aí, as de copas. Talvez são pessoas aqui que estão até lutando contra o que estão sentindo. Talvez são pessoas aqui que estão em conflito, mas apesar do sentimento, mas é aquela coisa assim, o conflito ele se dá justamente porque existe algo aqui compartilhado que não é só o conflito. Não são duas pessoas que estão compartilhando só o conflito, estão compartilhando algo mais. Existe um sentimento aqui entre essas duas pessoas que mantém um vínculo. Então, quer dizer, não importa a situação, porque ali eu vejo que foi uma coisa bem inicial. 3 de paus é uma coisa que começou recentemente e já deu errado, assim, entre aspas, né? Mas já deu conflito. Então, assim, são pessoas que se conhecem muito pouco, portanto... Ai, parece que tá caindo. Parece não, tava caindo. Se conhecem muito pouco, portanto, tem uma dificuldade em lidar uma com a outra, em conseguir prever assim o que o outro tá pensando, como é que a outra pessoa vai agir diante disso, como é que as coisas estão acontecendo para outra pessoa. Só que assim, independente do tempo que tu conhece, independente das trocas que aconteceram aqui, é uma pessoa que é muito parecida contigo. Então ela também age de uma maneira muito parecida. Mesmo que o conflito dela aqui, dela, sejam diferentes do teu, vocês conflitam da mesma maneira. Com essa coisa assim, não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Aconteceu isso. Eu preciso me manter aqui nessa postura. Não sei como é que isso vai se resolver, mas não vai ser eu que vou. Pois é. E aí? Vamos clarificar aqui. Clarifica essa energia, por favor. Não tem muito o que clarificar aqui.
Ó, eu disse, não tem muito o que clarificar aqui nessa situação, não. Eu vejo que aqui, apesar da gente falar de coisas que estão ali, não é no obscuro. Aqui tem uma coisa, é como se fosse um planejamento. Como se fosse uma situação aqui, onde essa pessoa, imperador, que foi clarificado aqui, isso é a energia de quem tá aqui vibrando como imperador, de alguém, como eu te disse, que não desistiu de alguma coisa, mas que tá aqui mantendo o controle sobre algo. Então é como se a pessoa tivesse aqui nessa situação 7 de espadas, é aquela coisa que está na procura, está na busca, uma busca necessária, uma procura necessária, mas que não há uma desistência, mas também não é uma pessoa que declara muito essa situação. Então pode ser que assim, virou as costas e fingiu que não existe mais e nunca mais. Só que não é bem assim. Aqui tem uma coisa de vai manifestar, pretende materializar alguma coisa aqui. Existe uma vontade de fazer um movimento na direção aqui, na tua direção, ou tu que tem essa vontade aqui. Mas por enquanto tá muito essa coisa, fico cuidando aqui, fico meio que observando, comendo pelas beiradas, vamos ver como é que a coisa, como é que se compõe, vamos esperar mais um pouco. Vamos ver o que isso acontece. Vamos ver o que acontece. Então é muito assim, às vezes perde o tempo das coisas justamente porque precisa observar muito, pensar muito, ver como vai fazer e como vai lidar com as coisas. É um tempo necessário? É, porque tem um conflito aqui. Mas é uma coisa meio difícil. Como é que isso se resolve? O que mais que tem para Câncer? 6 de Pentáculos. Essa energia aqui, ela me fala do equilíbrio no dar e receber. O equilíbrio aqui nessa situação que, apesar de estar passando por um conflito, independente de que área, de que pessoa, de que situação seja na tua vida, é uma situação que ela demonstra aqui um equilíbrio. É um equilíbrio no quê? Onde as pessoas envolvidas nessa história têm a mesma intenção, uma com a outra. Cada uma pode estar lidando de uma forma, mas tem a mesma intenção. O 6 de ouros, ele também fala de virar, por mais que a pessoa pareça dura, firme, rígida aqui, existe uma bondade, existe um sentimento genuíno. De novo, esse 7 de espadas é muito alguém que está escondendo o jogo. Tem muito uma situação aqui de alguém que está escondendo o jogo. Pode ser que uma das pessoas aqui não tenha acesso à outra, não tenha abertura para ter uma conversa, não tenha acesso mais a essa pessoa, nem tem mais notícia, não sei onde é que anda, o que que faz, não tem mais acesso. Mas a pessoa que tem como fazer esse movimento dá um passo para frente e outro para trás, porque aqui o pajem de paus, ele não tem muita força de seguir em frente, ele é uma coisa assim, tem vontade, mas não tá indo muito. É como se aqui tem muito uma coisa de alguém que tá ali esperando o momento certo, talvez, ou escondendo alguma coisa. Que mais? A torre. Mais uma. A rainha de espadas. Bom. 2 de espadas. Do que estamos falando? 9 de ouros, a mesma energia lá de cima, e o 7 de copas. E aqui o 4 de espadas, 2 de espadas de novo. É muito assim, por mais aqui que a situação ela seja uma coisa que não se vê muito a resposta, o resultado ou o movimento acontecendo, pra mim aqui é como se quebrasse o gelo. Se quebra aqui essa sombra, se quebra aqui esse segredo, esse mistério, esse alguém que observa de longe, que não sabe o que fazer, que quer tomar uma atitude, mas não sabe muito bem. Tem uma coisa de muito orgulho também que envolve essa situação, né? Então a gente fala também de uma pessoa muito orgulhosa. Mas assim, independente do que seja, de que pessoas sejam, de como, do que a gente tá falando aqui, no sentido de como isso vai se resolver, eu vejo muito uma situação de alguém que quebra o gelo,
e se abre aqui para uma conversa. A rainha de espadas é a rainha da comunicação. Por mais que ela tente se manter numa postura aqui de inteligência emocional, de estou por cima da situação, não sei o que, não sei o que, ela também é aquela que fala aquilo que sente, mas pelo menos, nem que seja para encerrar um ciclo, nem que seja para dizer aquilo que pensa e depois virar as costas, mas nem que seja para isso, pelo menos as coisas, as coisas vão acontecer, tá? Eu vejo muito alguém aqui que tá fazendo que tá tentando fazer uma escolha nesse sentido de dar um passo, mas não sabe muito bem se vai ou se não vai, mas é muito uma coisa ilusória. Hora ou outra, isso vai ter que se resolver de alguma forma. E é muito difícil simplesmente ignorar e deixar para trás, como em outras situações talvez já tenham sido feitas. O que que vem? Acontecimento rápido para Câncer. Os ratos e a lua. Oxi. Tá, energeticamente aqui eu te vejo passando por uma situação bem complicada. Provavelmente por conta dessa situação de não saber como as coisas vão se resolver, por essa decepção, essa interferência emocional, algumas coisas que aqui precisam ser feitas muito no sentido de cuidar da tua energia, independente do que vai acontecer nessa situação, porque alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai se esclarecer. Aqui tem muito de incerteza, de não saber o que vai acontecer, de não conseguir ver com clareza a situação e aí ficar ali se consumindo numa coisa energética bastante, numa baixa energia com relação a isso. Aqui o que eu te falei, ó, a rainha de espadas, ela tá aqui junto com o ramalhete. Então, toda essa situação aqui difícil, enfrentada até então, que baixou muito a tua energia, que te paralisou diante de algumas coisas, que te causou aqui um sofrimento, uma decepção e tudo mais, ela tende aqui a se estabelecer, a se estabilizar, a se resolver nos próximos dias. Então tem uma conversa que acontece que resolve algumas coisas. Não só que esclarece, não é só uma questão de esclarecimento, mas é muito de trazer clareza. Talvez até da forma como tu estava agindo aqui diante de uma situação. Muitas coisas que estavam sendo feitas aqui era por conta do orgulho, ou da ansiedade de querer que as coisas se resolvessem. Do medo aqui também de enfrentar uma situação. Então não é só entendendo coisas sobre a outra pessoa vai fazer um movimento e por isso eu vou entender tal coisa. Não, aqui tem muito de entender os próprios movimentos numa dinâmica. Aquilo que tu desenvolveu, o que aconteceu? Por que foi assim? Por que eu agi dessa forma também? Por que eu tive medo de, sabe, de viver isso? É muito nesse sentido. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.